Oi, pessoal, tudo bem? Que bom estar aqui novamente com vocês para mais uma aula de português. E hoje nós vamos falar sobre artigos. Artigo, tá ok? Deixa eu virar o celular aqui um pouquinho para que vocês tenham visão do quadro completamente aqui, tá? Então, vamos à definição de artigo. Artigo é a palavra que antecede o substantivo. Só para lembrar, substantivo é a palavra que dá nome aos seres. Então, hoje nós vamos falar do artigo, que é a palavra que antecede o substantivo. Vou colocar aqui dois exemplos. Ó, um menino correu. Um menino correu. Não vou colocar frases muito longas, não. Vou colocar outro exemplo aqui. O menino correu. Bom, vamos lá então. Aqui nessa frase, qual que é o... Deixa eu só melhorar esse aqui, ficou muito fechadinho, ficou parecendo um I. Nessa frase aqui, qual que é o substantivo? Qual que é a palavra que está dando nome ao ser? O substantivo aqui é o menino. Menino aqui, então, é substantivo, né? Substantivo. A frase aqui de baixo é a mesma, porém eu troquei só uma palavrinha. Aqui também é substantivo, tá? Então aqui, antecede. Antecede é o que vem antes, isso mesmo. Então o que está antecedendo aqui é a palavrinha um. E aqui o que está antecedendo é a palavrinha o. Então aqui nós temos dois artigos. O artigo e o artigo o. E se eu tivesse escrito assim, olha, a menina correu. Ou se eu tivesse escrito, os meninos correram. Correram, né? Aqui teríamos substantivo, verbo, substantivo, verbo, e aqui estaria o artigo, artigo. Então, os artigos, né, aqui nessa frase nós já vimos, né, o, a, os. Mas são só esses artigos, professora? Não, temos outros artigos. Deixa eu apagar aqui e a professora vai mostrar os outros artigos. Porque os artigos, eles podem se dividir em dois grupos. Os artigos definidos, né, definidos, que indicam um ser específico, e os artigos indefinidos, que não indica um ser específico, tá ok? Vou colocar um exemplo aqui do artigo definido. Definido. Artigo definido. Eu não vou escrever a definição de definido, mas você vai entender e depois nós vamos ver também aí no livro, tá bom? Então, artigo definido, ele indica um ser específico. E os artigos definidos são o, a, os, as. Vou colocar aqui, ó. O, a, os, as. Estes são os artigos definidos. Se eu escrever aqui, o menino chutou a
bola. Eu vou saber quem que chutou a bola. Foi o menino, foi um menino específico, tá? Se eu colocar aqui, as meninas brincaram, as meninas, eu vou conseguir definir quem que estavam brincando, foram as meninas. Então, este artigo, ele define, ele indica um ser específico. Tá dando para vocês compreenderem? Se eu colocar aqui, os meninos saíram. Então, este artigo aqui, eles vão indicar quem saiu. Foram os meninos. Então, os, as são artigos definidos. Por quê? Porque eles indicam o ser específico, tá bom? Então, agora eu vou mostrar para vocês quais são os artigos indefinidos. Esses aqui são os artigos definidos e nós vamos ver agora quais são os artigos indefinidos. Os artigos indefinidos não indicam um ser especificamente. Vocês, na hora que eu colocar os exemplos aqui, vocês vão entender o que a professora está falando, tá bom? Vou apagar aqui, porque já estamos sem espaço, né? O quadro da professora é pequenininho. Nossa, hoje eu estava vendo uma aula de um professor, ele tem um quadro do tamanho dessa janela. Eu fiquei com inveja do professor, vocês acreditam? Qualquer hora eu vou lá na escola colocar aquele quadro nas costas e trazer aqui para minha casa. E vocês vão pensar, professor endoidou de vez, tá gostando de dar aula em casa. Não é isso não, gente, é porque faz falta um quadro grande mesmo. Ai, mas eu ia me esbaldar com um quadro grande. Nossa vida. Mas então vamos lá. Artigos indefinidos. Então vamos lá. Os artigos indefinidos, como eu já falei, vou repetir, não indicam ser específico. E eles são, deixa eu escrever aqui. Indefinido. Artigos indefinidos. Vai ser uns pode estar no plural e no singular. Tanto os definidos quanto os indefinidos. Umas, uns, umas, tá? Eles estão no plural e no singular. Então, aqui eu vou colocar o exemplo, tá? Um menino chutou a bola. Uma menina caiu. Ponto. Uns garotos sorriram, né? E umas borboletas voaram. Então aqui, gente, vocês estão vendo aqui o artigo que está antecedendo, ou seja, está antes do substantivo, né? Artigo indefinido artigo indefinido uma, artigo indefinido uns, artigo indefinido umas. Um menino chutou a bola. Aqui está especificado que menino que chutou a bola? Não, porque está falando um menino. Se eu chegar lá na sala de aula e falar assim, um menino quebrou o vidro do auditório.
Um menino quebrou o vidro do auditório. A gente vai saber de que menino nós estamos falando? Não, é um artigo indefinido, tá? Uma menina caiu no meio de tantas meninas. A gente vai saber qual que é a menina? Não, indefinido. Não está indicando um ser especificamente. Uns garotos sorriram. Tem como a gente saber qual foram os garotos que sorriram? Também não. Não está especificando os garotos que sorriram. Umas borboletas voaram. No meio de tantas borboletas, como é que a gente vai saber quais foram as borboletas que voaram? Também não tem jeito. Por quê? Porque este artigo, ele é indefinido. Então, vamos lá, revisando. Artigos são palavras que antecedem o substantivo, tá bom? E os artigos podem ser definidos, que é o, a, os, as, no singular e no plural, tá bom? E artigos indefinidos, que não indicam ser específico. Umas, uma, uns, umas, no singular e no plural, tá bom? Então, artigo definido e indefinidos, ok? Então, vocês agora vão abrir o livro de vocês aí na página 157. Página 157 do livro de português. Abriram? Então tá. Então, ó, tem um texto aí, eu vou ler esse texto com vocês, tá? Aqui, ó, página 157. Vamos ler esse textinho aqui, ó. Tá bom? Um texto bem pequenininho. Vão prestar bastante atenção e vocês vão acompanhar a leitura comigo. Enquanto a professora estiver fazendo a leitura, vocês vão acompanhar a leitura, tá bom? Não vai ficar olhando pro lado, não vai ficar brincando com o lápis, não vai ficar conversando com ninguém, não vai levantar do lugar. Vai acompanhar a leitura com a professora, ok? Combinado? Então tá. Vamos lá então. Nossa turma tem um problema. Nossa rua tem um problema. É o Chico. O pai dele é daqueles que não deixam ninguém botar o nariz para fora de casa. Jogar bola na rua? Não pode. Ir no bar tomar sorvete? Não pode. Comprar figurinha ali na esquina? Nem pensar. Coitado, o Chico parece um prisioneiro de guerra. Um pistoleiro desses que vivem a vida atrás das grades. Então, as palavras destacadas no texto são chamadas de artigo. Então, vocês viram que aqui no texto tem várias palavrinhas destacadas que são os artigos, né? E aqui tem artigos definidos e artigos indefinidos, ok? Então, aqui, circule no texto as palavras relacionadas ao artigo, ou seja, as palavras a que os artigos se referem. Então, vocês vão circular aí no texto todas as palavras que vêm depois do artigo. Todas as palavras que vêm depois do artigo, vocês vão circular. Deixa eu mostrar o meu aqui para servir de exemplo. Aqui, olha. Chico tem um é o artigo, né? Aí eu circulei aqui, problema, que é o substantivo. Aqui, ó, Chico é o Chico. Esqueci de circular Chico aqui, gente. Cadê meu lápis? Aqui, ó. É o Chico. O é artigo e eu logo após vem o substantivo. O é artigo, eu sublinhei o Chico, que é o substantivo, tá? Então aqui continua. O é o artigo, logo em seguida eu sublinhei pai, que é o substantivo. E assim fui fazendo
até o final do texto e vocês vão fazer também a mesma coisa. Vão sublinhar a palavra que vem imediatamente após o artigo. E vão fazer as atividades até a página 159, tá ok? Continue a fazer as atividades aí até a página 159 e daqui a pouco eu volto na próxima aula pra gente fazer as correções, tá, gente? Tá bom? Beijo, amo vocês.